Bem, gente, dando continuidade aqui às nossas aulas, essa é a aula número 4 do oitavo ano B, tá? A gente vai falar agora sobre estrangeirismos. Estrangeirismo é o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas, aqui ó, outros idiomas, na língua portuguesa. Ou seja, por isso que ele ganha o nome de estrangeirismo, porque você pega palavras vindas de outros idiomas e traz para a língua portuguesa. Tá? De acordo com o idioma de origem, as palavras recebem nomes específicos, tais como o anglicismo, que é do inglês, o galicismo, que é do francês, e etc. Tá? O estrangeirismo ele possui duas categorias. Ele pode ser com aportuguesamento, certo? E ele pode ser sem aportuguesamento. Qual é a diferença? A diferença é que com aportuguesamento, a grafia e a pronúncia da palavra serão adaptadas para o português, né? A escrita mudará e a pronúncia mudará para poder parecer mais com a língua portuguesa. Então você tem aqui, ó, abajur do francês, abajur também. Só que nós resolvemos aportuguesar e por isso que mudou a forma como é escrito e a forma como é pronunciado também, certo? Você tem aqui, ó, sem um aportuguesamento, você conserva a forma original da palavra. Exemplo, mouse, a gente fala mouse com naturalidade em português, que é igual a mouse no inglês também. Tá aqui, ó, mouse e mouse. Tá certo? A maioria das palavras da língua portuguesa tem origem latina, grega, árabe, espanhola, italiana, francesa ou inglesa. Essas palavras são introduzidas em nossa língua por diversos motivos, sejam eles fatores históricos, socioculturais ou políticos, modismos ou avanços tecnológicos, né? Eu até comentei com vocês que houve 3 grandes mudanças na língua portuguesa. A primeira mudança, na verdade, foi a chegada da língua portuguesa aqui no Brasil, que misturou com os dialetos indígenas e misturou com os dialetos africanos e deu a língua portuguesa falada no Brasil no ano de 1500, né? Século XV, século XVI. Depois, com as guerras, com os grandes conflitos que teve pelo mundo, vários países, né, várias pessoas, moradores de outros países, migraram para o Brasil, fugindo da guerra. Então chegou muito francês, muito italiano, muito espanhol aqui no Brasil. E esse encontro da língua portuguesa falada no Brasil, que já tinha uma mistura antes, agora misturou-se mais uma vez com o italiano, com o francês, com o espanhol. E por último, teve uma ascensão da informática, né? Quando a gente começou a ter acesso à informática, junto com essa informática, vieram palavras também de outro idioma, principalmente do inglês. Então você fala notebook, mouse, são palavras que vieram, que são do inglês e que vieram chegar até nós através do acesso da informática, tá? Então, as palavras estrangeiras geralmente passam por um processo de aportuguesamento fonético. Aqui ele fala aportuguesamento fonético, mas também um aportuguesamento fonético e gráfico. Por quê? Porque a palavra ela muda a forma de falar e muda a forma de escrever. A Academia Brasileira de Letras, órgão responsável pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tem a função importante no aportuguesamento dessas palavras. Ou seja, é a Academia Brasileira de Letras que faz esse processo de aportuguesamento dessas palavras, tá? A gente sabe que também tem palavras que nós usamos e que não passam pelo processo de aportuguesamento, como eu já falei aqui no caso de mouse, tá? Esse termo aí, ó, mouse. As pessoas em geral estão acostumadas com a presença de estrangeirismo na língua, que muitas vezes desconhecem que uma série de palavras tem origem de outros idiomas. Então nós temos palavras que é de origem francesa, que é de origem africana, que é de origem indígena, que é de origem inglesa e a gente não sabe, falamos com muita naturalidade. Veja, por exemplo, aí, ó, os tipos de estrangeirismo. O latinismo é quando a locução, a palavra é própria da língua. Posso dizer que o português nada mais é que o latim
mesmo que o latim transformado, né? Mas esse latinismo ele deixou alguns vestígios, principalmente na área jurídica, né? Então você tem aí a palavra déficit, que é um superávit, álibi, que é um outro lugar, habeas corpus, que é a garantia contra a violência, laudo, que é um parecer louvado, um parecer do árbitro, enfim. São palavras que vêm do latim e que nós usamos também no português atual. Os anglicismos são palavras provenientes do inglês, que se introduzem em português devido à necessidade de designar objetos, principalmente objetos para o lado da informática, né? Objetos materiais de informática. Então, tanto o português de Portugal quanto do Brasil incorporaram um número considerável de palavras de língua inglesa. A gente tem aqui embaixo o exemplo: shopping, post, tênis, mouse, futebol, site, dentre muitas outras palavras que são anglicismos porque nós usamos em língua portuguesa, tá? E aí tem alguns exemplos: browser, que é um navegador, cowboy, que é um vaqueiro, drag queen, que é travesti, o homem vestido de mulher, hit, que é um grande sucesso. Essas palavras aqui são consideradas estrangeirismo, porque são palavras do inglês que nós incorporamos aqui na nossa língua portuguesa, tá?